Este é um audiolivro com narração automática gerada pelo Google. Livro Sinapismos, por Francisco Pires e não. Duas palavras, asserio. Essas páginas são para rir. Originou-as a curiosidade que despertaram alguns artigos humorísticos, publicados sob o título de Ridendo. Há nelas referências pessoais, como não pode deixar de ser, para que os períodos não tenham a aridez dos discursos do senhor conselheiro Adriano Machado, mas são referências à vida social e à parte que nela tomam as individualidades, que chamo ao tablado da ironia. Respeito sempre a vida particular e isso que há de mais nobre e sagrado na sociedade, a família. O leitor verificará que na composição dos artigos, segui um processo de crítica diferente do usado até hoje, nas polêmicas literárias e políticas da nossa terra. Suscitada uma questão, esgotam os adversários os argumentos mais ou menos concludentes que as suas inteligências lhes fornecem. Depois, invariavelmente, vem a crítica estulta e pueril da redação dos períodos, sua composição gramatical, ortografia, etc., e conclui-se com as alusões à vida particular em termos de colareja e argumentação de viela. Temos visto muito de isso por cá. Nessas páginas há artigos inofensivos e há períodos, em que a ironia é violenta, desde já o declaro, porque foram inspirados no afecto, que a esta terra consagro e no veemente desejo que nutro, de que ela se liberte da ignóbil inércia que a domina e de influências ridiculas que a amesquinham. Descarna-se neles com o escalpelo do sarcasmo, a parte deste organismo que a podridão ataca, aplicando-se como cautério, o ridículo e a gargalhada como desinfectante. Mas não influi nessa operação a sensualidade brutal do estripador londrino, ou a ferocidade selvagem da sanguinolenta tragédia de Pantin. Há a insensibilidade e a firmeza de pulso, que a ciência recomenda ao operador, quando para salvar órgãos essenciais à vida, lhe impõe a imediata extirpação e cautério violento doutros, que o mal apodrece. Essas linhas foram, pois, pautadas pela dignidade, e nunca nelas predominou a influência de ressentimentos mesquinhos, ou a intenção de referências ofensivas, que seriam torpes como anônimas. Eis o meu programa e se alguma vez se desfivelar a máscara do zinão, oxalá que uma errônea interpretação do que se vai ler, não faça afrouxar a ação nervosa, que hoje me estende a mão de muitos amigos, que figuram nessas páginas. Passo a afinar a rabeca. Valença, novembro, 1889. Zinão. Aos pobres de Valença. Entrevados, paralíticos, cegos, escrufulosos, tisicos e drupicos. Velhos, mulheres e crianças. Que sois o produto dos resíduos caput mortuum da humanidade e por aí vos arrastais, penosamente aos sabados, disputando a dentada, o magro chabo que as descarnadas mãos em público e notório arroto de rotistaiudica generosidade, vos arremessam os poderosos cresus da nossa terra. Miseros que tivestes a desventura de ver a luz do dia coada pelas frestas da mansarda, quando esses mesmos átomos e molecular que deveis à vida, atrasando-se ou adiantando-se no seu labutar constante, podiam gerar-vos entre arminhos e flores, entre aromas e caricias. Precitos que dormitais, tiritando e gemendo com fome enroscados como cães na ampla escadaria da Assembleia em noites de baile e de festa, e vos vedes apartados como reprobos, isolados como hidrofobos, do ruidoso e alegre tumultuar da vida em que há risos, mulheres formosas, afectos e diamantes. Clarias que a doença algemou ao catre da dor, e a quem a luz formosíssima da alvorada vai encontrar no estertor da agonia, nas convulsões do sofrimento, nas infernas torturas da miseria. Essa mesma luz que desperta e ilumina a caravana alegre,
quando exuberante de vida, de mocidade e de prazer, segue ruidosa ao faro para respirar o oxigênio das montanhas e admirar as sorridentes paisagens da natureza, dessa desalmada mãe, que para vós só teve quadros sombrios, horrores, vendavais de infortúnio, abismos de sofrimento. Famintos, que espreitais com olhos sofregos os doirados salões de Pantagruel e de Gargantua, e vos sentis deslumbrados com o faíscar dos cristais, alcoolizados com os aromas das iguarias, estonteados com o espumar do champanhe, até que o lacaio vos atire o osso que o mastim disputa, ou vos expulse a chicote, para que a miseria dos farrapos nojentos, o fetido dos membros descarnados, a palidez cadaverica da face, não vão perturbar a alegria dos convivas, recordando-lhes que há por este mundo gente que nasce, vive e morre sem conhecer o que é champanhe e frappé pante à la romaine, ou ris de veal à la tartare. Imprudentes que vos atreveis a bater à porta do hospital depois das 8 da noite, como se a caridade não tivesse mais que fazer, do que estar à vossa espera, e por e apareceis depois mortos nas muralhas, com o ventre para o ar, olhos esbugalhados, membros hirtos esverdeados cheirando mal. Reprobos que nem entrada tendes nos templos, onde imaginais que por lá estar Cristo, se igualam às condições, ignorando que o Cristo da missa do meio-dia não é vosso, mas o dos argentários, que para iludirem a consciência e satisfazerem as exigências da vaidade e as aparências da hipocrisia, lhe dão capas de veludo e coroas de ouro, lhe fazem companhia nas longas noites do inverno, distraindo-o com essas imorais bambochatas das novenas e da Semana Santa, com a sominolenta melopeia da padralhada, com as intrigas e confidencias amorosas, com o cochichar mordaz do Beatírio, que entre Torres Eburnea e Meiter Castíssima, discute a confecção de um vestido da torrona ou do blanco, e lhe fazem vênias e batem no peito e andam por aí de porta em porta, ostentando cinicamente crenças que não possuem, crenças que não compreendem, a pedir em nome de Cristo, que é o símbolo do amor e da humildade, os 5 tostões da subscripção, quando à mesma hora, infelizes, olhais, soluçando, para a escudela vazia e as crianças vos mordem os peitos porque já não tendes leite nem o calor da vida. Velhos, mulheres e crianças, escutai. Aí tendes esse livro. Lede-o ou dai-o a ler. E se entre os ricos e os felizes da vida esses períodos não se cristalizarem no oiro da esmola, encontrareis e lenitivo para os vossos infortúnios, porque ficareis sabendo que nas regiões onde só imaginais venturas, oiro e risos também há como entre vós, pústulas da vaidade, aleijões do ridículo, febres da ambição, contracções da hipocrisia, doenças e disformidades mais dolorosas e repugnantes do que as vossas, porque não inspiram compaixão nem dor, mas apenas tédio, ironia e a gargalhada. Capítulo 1 – O microbiol. Tivemos à porta o microbiol. Eu já o esperava. A gente, para falar a verdade, porta-se mal cá por baixo e o Padre Eterno deve com justa razão encrespar as sobrancelhas com uma boa dose de mau humor, quando o globo terráqueo, no seu incessante rebolar por essas imensidades, lhe apresentar à vista a formidolosa praça e os seus arrabaldes. Aquele nefando e escandalosíssimo caso que tanto alarmou a fé das cristandades e a religiosidade das beatas da nossa terra, a prisão da santa, arremessada aos baldões para os ferros de El-Rei e para a jurisdicção autocrática do Borralho, de súcia com os desobedientes e reacionários filarmônicos de Ganfei, deve ter-o incomodado seriamente. Mas jamais. É recente outro caso mais escandaloso ainda, que aqui, a puridade vou referir. Na vizinha vila de Mozão perpetrou-se há pouco um gravíssimo atentado contra a moral, contra o respeito às coisas sagradas e seriedade das nossas crenças religiosas. Ao que parece, o conspícuo Senado não prestou a devida atenção à guarda da Santa Coca e esta, já enfastiada com as intermináveis polêmicas e diatribes dos SRS, Padre Simão,
Caetano José Dias e outros respeitáveis jornalistas, escapou-se a Sorrelfa, internando-se nas terras da Galiza até Redondela, onde foi visitar a coca da localidade. Ora, segundo se conclui, esta era de sexo diferente e de incestuosa cópula, resultou uma coquinha, que os nossos bons vizinhos tiveram a imprudência de apresentar em público na última procissão de Corpus Christi, com grande gáudio dos ateus e suprema indignação do ferrador da localidade, contractado para S. Jorge que em altos brados, reclamava maior salário, visto que ajustara a luta contra uma só coca e não contra duas. E permite que vos diga, respeitável Senado monsanense, a fé de Deus lhe deu, que foi incorreto o vosso proceder. Contra cocas com família deve-se indubitavelmente, as pandetas o determinam, artigo 1007, pagar mais caro o S. Jorge. Ora, com todos estes desacatos, repito, o Padre Eterno deve trazer-nos de ponta e claro é que mais tarde ou mais cedo cateríamos o castigo, ou qualquer das pragas do Egito, ou nova exposição de rosas ou novo consulado do João Cabral, ou mais 2 faladores como os SRS. Abílio e Leopoldo. Do mal o menos. Veio o microbió. As planícies do Ganges já deram o que tinham a dar. O Egito, a Índia, a China, a América Central são insuportáveis nesta epocha, com as suas elevadíssimas temperaturas. O microbió é de uma organização especial, que dispõe de todos os recursos para fácil e rápida locomoção, anda sobre as aguas como Ulisses de chinelos de liga e no ar como nós, no sobrado das nossas casas. Requereu, pois, licença para uma viagem ao estrangeiro e o Padre Eterno, estendendo o índex, indicou-lhe o caminho. Microbió preparou-se convenientemente com repetidas abluções hidroterápicas, como o Sr. Albino, abotoou o seu guarda-pó, sobraçou o guarda-chuva, despediu-se da família e de mala de viagem e guia Baedeker na mão, atirou-se cá para o ocidente e parou em Vigo. Pelas condições econômicas da viagem que não teve caráter official, nem reclamos, nem discursos de congratulação dos presidentes das câmaras e das juntas de paróquia, este microbió deve ser diferente do que visitou a Espanha em 85. Deve ser um microbió burguês, pacato com inscrições, reumatismo e dinheiros a juro, talvez juiz de paz ou 40 maior contribuinte do seu conselho. Deve usar suspensórios, botas de cano, tomar rapé e dormir com barretinho de algodão. Deve ser um microbió sensato, austero e de bons costumes, de princípios e convicções firmes, assim como o Sr. Agostinho, bom chefe de família, temente a Deus, inimigo de Mausabetes e de Romarias, onde qualquer pau real amolga impunemente a massa cerebral, ou a mioleira da humanidade. Em Vigo apresentou-se, pois, modestamente com um pequeno sequito de gastrites, gastroenterites e algo de tifos, mas apesar do incógnito rigoroso e da modéstia desta apresentação, souberam da sua chegada em Lisboa, os conspícuos membros da Junta de Saúde. Daqueles respeitabilíssimos esculápios, argos vigilantes, a quem estão confiadas as nossas existências, aborrecidos já da longa inacção em que vivem desde 1851, limitados a rubricar diariamente o fornecimento dos cemitérios da capital, de que se encarregam com inexcedível pontualidade, arregalaram de jubilosos os olhinhos, vendo em perspectiva um microbió legítimo, genuíno, naturalizado americano pelo Sr. Dr. Areses. Tocaram a rebate no paz. Os farmacopolas assodaram-se em abundantes preparativos de tônicos, diaforéticos e antissépticos. Koch, Pasteur, Brouardel, Proust, Fauvel, Ferrand, Raspail foram consultados em laboriosas vigílias. As tropas emocionadas pelo santo amor da pátria, prepararam-se para o holocausto no cordão sanitário, que tão boas libras produziu em 1885.
Os amanuenses, prevendo uma valente rásia entre os chefes caxéticos e tropegos, saboreavam as delícias de uma rápida promoção. Maridos com vida atribulada, suspiravam voltados para o septentrião. Tudo se preparava, enfim, para receber o microbió. Entretanto, palitava ele a sua ociosidade em Vigo, com alguns artilheiros, que ainda se não sabe ao certo, se foram victimados pela febre, se pela gangrena originada no excesso de limpeza em que viviam. Informado dos preparativos que no nosso pai se faziam para o receber, Microbió Bacila malhumorou-se. Antipatizou com a calva luzidia do Sr. Dr. Meira, encarregado oficialmente de o saudar em nome do governo lusitano. Alterou repentinamente o itinerário e foi-se. Lá desapareceram com ele as fagueiras esperanças dos amanuenses, dos maridos infelizes, e as cóleras dos senhorios de Valença, que em 85 foram violenta e despoticamente expoliados dos seus direitos de propriedade por um governo futre e pouca-roupa, que teve o descaro de pagar como aluguel de 9 meses, uns miseros centos de mil réis, que representam o dobro do valor das propriedades. Lá desapareceram as rações de primeira classe, e aquelas encantadas folhas de quilômetros, que deram aos tropegos membros locomotores de amigos meus, obesos e adiposos, a agilidade e ligeireza do mais leve e reputado andarilho. Desta vez ainda deste xaquemate ao Padre Eterno, ó grande doutor Lourenço. Augusto Sampaios, senhor da Balagótia, intendente-geral dos serviços filoxericos, digo, antimicrobicos da fronteira, comissário-geral dos inofensivos cerberos da Polícia Conselhia e como tal, terror dos tropmans e jacks adventícios, chefe da repartição do expediente do senhor. Administrador que Deus guarde, diretor da repartição municipal de higiene e secção anexa das toleradas, artes julianas e valadicas, inspector do serviço das bombas e de segurança pública, fiscal dos pesos e secretário perpétuo das juntas de parochia, orçamentologo official das confrarias e irmandades sertanejas, irmão do SS. Sacramento, messário e ex-definidor da Santa Casa da Misericórdia, mordomo da Senhora do Faro, da Senhora Santa Luzia Milagrosa e outras senhoras da Quem e Além-Mar, terras da Urgeira e Taião, mestre de cerimonias nas contradanças litúrgicas das nossas festas de igreja, estatístico distinto dos fogos, produtos, criminalidade, bipédes e quadrupédes do Conselho, numismático abalizado, agricultor emérito, Hector consumado, fantasista original e querido das damas, em debuxos de letras para lenços de namoro, homem que representas na vida social da nossa terra, a mais completa e complexa, a mais genial expressão da atividade humana. Augusto Sampaios, senhor da Balagótia, eu te saudo. Tal falar não me cobriu, que tanto apavorou os conspicus esculápios da Junta de Saúde, e que tão ridentes esperanças fez agora despontar, no horizonte enublado de muitas finanças oscilantes, eu não posso esquecer o teu nome porque foi a ti, ao teu provado zelo, assaz reconhecida solicitude, desempenada atividade que a pátria, eu e a minha prole devemos à desejada imunidade do terrível bacila, na campanha de 85. Comove-se-me profundamente a alma. Inundam-se-me os olhos de lágrimas, sensibilizo-me como se te ouvisse no palco com as lamentações de pai tirano e infeliz, foge-me dos lábios o riso, como se te aturasse o espírito N. Dessas libertinas extravagâncias a que te dás no carnaval, encadernado de princesa ou a antiga, com os ouropéis e a farrapada do teu guarda-roupa, bucerta pandorica de frioleiras e de traça, percorrendo as casas sérias, com grande gáudio das matronas do teu tempo e abundante colheita de mistificações, intrigas pansadas de riso, chavenas de chá e tostas com manteiga, quando me recordo, ó Balagotio ilustre, dos teus serviços no cordão sanitário. Noites tempestuosas que passaste, asperezas do inverno, longas caminhadas, chuva, vento, frio, fome e sede,
graves perturbações nas funções digestivas, fraqueza nas contracções peristálticas, ocasionando incômodas e demoradas acumulações no coecum, nas longas noites de vigia, ao avizinhar-se vulto sombrio e suspeito, afrouxamentos instantâneos do esfíncter com defecações abundantes e enfraquecedoras, fartas exalações de ácido carbônico e hidrogênios carbonado e sulfurado, e tudo isto pelo amor da humanidade, provocado pelo mais desinteressado altruísmo, inspirado na mais acrisolada filantrópia, e depois ainda agravado com os arrancos da tua dispepsia crônica, e com a ingratidão da pátria de quem, contrariado, espezinhado na pureza dos teus sentimentos humanitários, tiveste de receber a fortiori, umas mesquinhas dezenas de libras. Tu, balagotil amigo, engrossaste o longo martirologio da pátria. Salvaste-a e continuas a e esquecido e ignorado, com a tua dispepsia e o teu barretinho de seda preto, condenado a um eterno roçar de canhões do Cazibec na mesa da administração, sem uma comenda, sem veneiras espanholas que se vendem ao alqueire, sem um viscondado sequer. Mas eu, conterrâneo ilustre, não serei também ingrato. Já que esse Zé Barros pequenino foi insensível aos veementes protestos do teu amor, e te não fez comissário das polícias, com pinga e gratificação de categoria, já que o teu chefe no cordão se não compadece dos olhinhos de ternura e piedade, com que tu, 100 vezes por dia, lhe fitas a janela, eu te protegerei, cidadão benemérito e prestantíssimo. Tu sofres essa dispepsia cruel, quando se não fala em microbió, mina-te a existência, curva-te o tronco, descora-te a face, dissemina no teu organismo os germens de uma anemia lenta e perigosa. Brown Secard nada te pode fazer. A Deus nada posso pedir a teu favor, porque tu também foste conivente, com esse feroz Atila do registro predial, na prisão da Santa. Nada temos a esperar do céu, mas recorremos ao Olimpo, que outrora fazia tão bons milagres, como o Sr. S. Câmpio, que sua uma vez por ano, ou a Senhora da Cabeça, que para mostrar competência na cura de fracturas da dita, reúne traiçoeiramente na sua festa, quantos caceteiros comem boroa e feijão por estas boas 20 léguas em redondo. Pois bem, que Júpiter ouça os meus rogos. Já que as delicadíssimas funções do teu organismo te consentem apenas o leite como alimento, que ele te mande para que tu nas suas centetas, possas de noite e de dia chupar a vida, novas forças, novos elementos e os teus tecidos tomem a breve trecho, a salutar obesidade do Senhor João Inácio, do saudoso Dr. Pacheco, ou do nosso prestantíssimo deputado, o Sr. Visconde da Torre. Setembro de 1889. Fim do capítulo. Capítulo 2. Massa e Cálice. Ó Justininho, dá cá o braço. Ora aqui tem veias, um rapaz que se o Mariano não atira para o pico, era muito capaz de se guindar ao pico da popularidade, cá na terra. Ainda não conheci quem mais simpatias tivesse entre clero, nobreza e povo, mas também ainda não conheci rapaz mais sensato, conciliador e serviçal. Para chamar à paz um casal amuado, para pregar moral às criadas de servir, para uma visita de pesames, a rigor com o resigne se vês, com a vontade do Altíssimo engatilhado, para dirigir um baile nos Tricanés, para entreter senhoras nas reuniões da Semana Santa em S. Estevão ou nas do Carnaval na Assembleia, para acompanhar família à missa das 11, para representar a associação artística, para umas funções serias de secretário tinha um monopólio, para a descrição de um baile no Mensageiro das Salas, para dirigir a eleição das comadres, a coisa mais redondamente patusca e interessante, que gentes da coroada têm produzido, não há, não houve, nem nunca haverá quem o iguale. Quando passava na rua de S. João, todo tezinho e perliquitetes, apesar da magreza e do nariz, diziam dele: as meninas, é muito engraçado. As mamães é muito simpéfico.
Os papás é muito bom moço. Os velhotes Justininho. Estava nos bailes como em sua casa. Só tinha um defeito para homem de sala, dançava pouco e mal. E eu digo por quê. Num baile da Assembleia reuniram-se em quadrilha de lanceiros, a mesma que David dançou ao pé da arca, os SCRS, Dr. Lopes, Dr. Ladislau, Padre Cunha e Justininho. Justininho gostava de florear nas marcas. Ordenou um chevaliers ao milier, e os 4 cavalheiros, entusiasmados com as damas, com a música, com as luzes e com as flores, avançaram com rópia. Eu não sei bem como aquilo foi. O que sei é que se chocaram, que se enarigangaram, e de tal forma foram abalados os respectivos e respeitáveis vomeres e cornetos, que o sangue espirrou, e os 4 cavalheiros foram retirados em braços da sala. As senhoras desmaiaram. O baile acabou. Foi o diabo. Dali em diante, tanto o Sr. Dr. Lopes como o Sr. Padre Cunha e o Justininho, deve ter notado isso, dão-se pouco a danças. Quem continuou foi o Ladislau, porque esse no tremendo choque foi o mais feliz. Como é pequeno e de baixa estatura, o seu nariz não abalroou com os outros, roçou no umbigo do Sr. Padre Cunha e enfraqueceu o choque. É verdade, aqui está mais uma vantagem que a gente tem, em dar falta ao estalão. E ainda o Sr. Dr. Pestana se entristece e zanga, quando o alfaiate lhe pede 90 centímetros para umas calças, e lhe assevera que não necessita de 1,10 m, como os outros senhores. Sou amigo do Justininho, mas já lhe roguei uma valente praga, e talvez fosse por isso que ele tocou rabeca com o Pereira. Eu conto o caso, porque não é de segredo. Lavrava por AHI essa epidemia pior do que 100 microbios das charadas. Nas assembleias, nos clubes, nas lojas, nas mercearias, nas bóticas e nas nossas casas não se tratava de outra coisa. O almanache de lembranças, essa escarradeira de quanto sem saborão existe nestes reinos, ilhas adjacentes, terras do Sabiá e da Tijuca, espalhara por toda a parte, os germens da maldicta mania. Havia enigmas, charadas antigas, novas, novíssimas, com premil, sem dito, em prosa e em verso, de nas costas sem indicação silabíca, enfim de toda a raça e feitio. Descobrira-se que para espalhar o flato e para aquecer os pés no inverno, não havia melhor remédio do que charadas, quino e 31 de boca. Justininho deve uma boa parte da sua popularidade, entre as damas, à facilidade com que matava charadas. Encilha dizendo: o que é? Que toca de dia. No alto da torre de Santa Maria? Respondia logo, imediatamente: é um sino. Ora, uma noite, isto foi talvez há 12 anos, estava eu à mesa do trabalho com a família. Minha mulher fazia meia. Minha sogra lá estava com as charadas. O rapaz mais novo, o Toneca, estudava a lição de francês. O outro, o Zeca, andava com a avó à cata de decifrações. Eu estava a turrar com sono, mastigando entre bocejos uns períodos muito alambicados, em forma de lambedor, com que Justininho descrevia um baile, no folhetim do noticioso. Soavam todos aqueles estafados bordões de gentilíssimas damas, corações feridos, sorrisos angélicos, amores, gruta dos ditos, arrufos, horas fugitivas, recordações saudosas, rainha do baile, reticências, etc, etc, etc. 5 ex deve conhecer tudo isto, porque de 1000 bailes que tem havido em Valença, apareceram 1000 descripções iguais. São como os necrologios do Sr. Veríssimo de Moraes. Estão sempre prontos. A questão está em se dar o nome do perecido. Às vezes há o seu engano, mas escapa. Por exemplo,
Há anos, morreu nesta vila um velhote com 90 janeiros. Estômago fraqueiro e arruinado, atacara à noite uma pratada de arroz com lampreia e arrefeceram-lhe os pés. Também foi uma infelicidade porque, se o Sr. Dr. Pacheco, diga-se a verdade, chega mais cedo 1 hora, o homem em vez de morrer às 10, arrefeceria às 9. No dia seguinte, dizia o noticioso. Mais um anjo alando-se para as... Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.